Olá, sejam bem-vindos a esta audiência. O Ronda está começando. Para você que gosta sempre de ficar muito bem informado, cá estamos. E deixa eu falar com a minha produção. Gente, tudo bem? Fiquei sabendo que aconteceu da Polícia Federal fazer uma visita a Soretama. Eu tenho essas imagens aí. Polícia Federal em Soretama, porque ontem aqui no programa eu falei que a Agência dos Correios da cidade de Soretama, mais uma vez, foi assaltada. Aí a chegada dos agentes da Polícia Federal em Soretama, ao fundo, o carro dos policiais federais. Horas depois de nós termos dado aqui informações do registro de mais um assalto. Essa rua aí, essa rua é a Vitório Bobbio. Vitório Bobbio. Ao fundo tem a Prefeitura Municipal da cidade. Eu disse que é uma das ruas mais vigiadas de Soretama, porque a maioria das casas tem. A maioria das casas tem câmeras de vídeo monitoramento. E não apenas isso, comércio também tem, casas tem, mas infelizmente essa é a Agência dos Correios, ó, naquela portinha ali. Infelizmente a Agência dos Correios volta e meia vem sendo assaltada. Eu não vi ainda ninguém dizer, não vi também investigações da polícia mostrarem quem são esses assaltantes. Nós mostramos aqui, na verdade, um caso de ontem, mas é da Serra, né? Onde a Polícia Federal está divulgando imagens de dois homens que invadiram uma agência dos Correios da Serra e acabaram cometendo assalto também. No caso de Soretama, olha, eu perdi a conta, hein? 1, 2, 3, 4, 5... Foram 6, pelo menos pelas minhas contas aqui, nos últimos meses. Nos últimos meses. E aí a Polícia Federal que foi lá, obviamente, vai atrás das imagens, vai atrás de colher depoimento de pessoas, dos funcionários da Agência dos Correios, e isso aconteceu pelo menos 2h30 depois do registro. O primeiro registro, a investigação é toda da Polícia Federal, mas o primeiro registro é sempre feito pela Polícia Militar. Vai lá, faz o registro, tudo certo, coisa e tal. E aí depois encaminha tudo aquilo que foi levantado para a Polícia Federal. Quem assalta a Agência dos Correios comete um crime federal. E aí, volto a repetir, a chegada dos agentes da Polícia Federal em Soretama, na Avenida Vitório Bobbio. Pode voltar aqui para mim que eu relatei na segunda-feira o caso de um homicídio. Eu estava no ar quando a Polícia Militar nos deu a informação de homicídio aqui na cidade de Linhares. Foi no Ju-Paraná. Passaram-se 7 horas depois, a polícia já estava marcando uma entrevista coletiva para dizer que descobriu tudo. Quem matou, como matou, por que matou. Eu vou trazer todas essas informações daqui a pouquinho. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Então vamos trazer agora. O último homicídio registrado em Linhares foi no bairro Ju-Paraná e foi à luz do dia, por volta das 11 horas dessa segunda-feira. Eu ainda estava no ar aqui no programa quando de repente alguém disse, ó, acabaram de matar um aqui no Ju-Paraná. E o bairro Ju-Paraná, que é um bairro bem próximo aqui de nós, está tudo muito perto. E as pessoas ficaram amedrontadas. Quem é que não vai ficar amedrontado? Me diga aí. Quem é que não vai ficar amedrontado numa situação dessa? Bem, quem é que acabou sendo vitimado? Leonardo Araújo. Eu não tinha ainda conseguido informações, esse foi o local, foi numa casa aí próxima. Eu vou falar sobre esse rapaz que aparece na imagem já já. Mas o Leonardo, ele estava sentado numa cadeira quando de repente foi alvejado por tiros, por vários tiros. Aí as investigações se deram. A polícia ontem anunciou a prisão de um menor, apareceu o braço dele ali, eu quero ouvir, parece que ele deu uma entrevista, ou falou um pouco, alguma coisa da ordem. O menor de 17 anos está envolvido nesse caso. A polícia já disse isso, está envolvido. 7 horas de investigação e aí fechou. E este rapaz, pode congelar a imagem aí, esse rapaz está sendo procurado pela polícia. Procurado pela polícia. Ele atende pelo apelido de Baiano. A Polícia Civil de Linhares está divulgando esta foto. Esta foto é de Baianinho.
né, que teria também participado desse assassinato. A polícia... E teve uma mulher que também foi presa, não é? Teve uma mulher que também acabou sendo presa nesse mesmo grupo, que acabou matando Leonardo Araújo, um menor de 17 anos, e a mulher é Nicássia Lopes, essa aí que aparece na imagem, Nicássia Lopes. O grande detalhe é o seguinte, a polícia disse, tudo isso agora vai fazer parte de inquérito, viu, gente? É assim, a polícia levanta as informações e oferece denúncia ao Ministério Público, né? Quer dizer, ela encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público pega aquilo ali e vê se vai oferecer, então, denúncia sobre aquilo ali. É isso aí que acontece. Então, a polícia está dizendo que a Nicássia Lopes, de 22 anos, o menor de 17 anos e o baianinho estão envolvidos na morte do Leonardo Araújo, de 22 anos. Esses estariam envolvidos. A polícia disse que eles podem estar tentando, estavam, aliás, tentando, assumir o controle do tráfico de drogas na região do Ji-Paraná. É o que a polícia está dizendo, né? Então, como eu disse, agora o delegado André Costa, que é muitíssimo competente, conheço o trabalho desse delegado, ele é extremamente competente, sério, fez uma investigação minuciosa. Esse aí, eu quero ouvi-lo. Daqui a pouco eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir. Ele falou conosco, a nossa reportagem, falou conosco, e aí daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso. Aliás, agora, eu posso ouvir o delegado? Vou ouvir o delegado do caso falando a respeito. E ele diz que é controle do tráfico de drogas. A briga era essa. Controle do tráfico de drogas resultou em mais uma vítima fatal na nossa região. Coloca aí, põe no ar. Doutor André, como é que a polícia conseguiu chegar a essas duas pessoas? Enfim, quantos mais estão envolvidos nesse caso? Então, logo depois do evento que vitimou e que resultou na morte da vítima, foi realizado o isolamento do local pela Polícia Militar e foi feita a realização do local de crime pela Polícia Civil e pela perícia da Polícia Civil. Logo no local do crime, nós conseguimos identificar informações valiosas que levaram à identificação dos possíveis autores do delito. Desta feita, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, promoveu uma operação de saturação no bairro Jocaf 2 e lá nós fizemos a captura de um adolescente envolvido diretamente com a prática delitiva, um dos executores da vítima. Da mesma forma, na data de ontem foi capturada a nacional de nome Nicássia Lopes, que teve participação no crime com o propósito de viabilizar a logística para a execução da vítima. Ambos foram presos em flagrante na data de ontem. O menor, contra ele, foi lavrado um auto de apreensão de adolescente infrator. Em relação a Nicássia, um auto de prisão em flagrante delito. E nós estamos agora na busca da captura do terceiro. Agora, o que motivou esse crime, na verdade? As informações iniciais dão conta de que a motivação delitiva foi disputas decorrentes do tráfico de drogas. A vítima tinha alguma passagem para a polícia, algum envolvimento? Tinha envolvimento com tráfico de drogas, inclusive no bairro de Jocaf 2, de onde vieram os dois autores para matar a vítima. Agora, é possível que outras pessoas estejam envolvidas nesse caso também? Pode ser algo maior ainda? É provável que sim. Doutor, a informação de que a vítima chegou ao local, uma casa alugada, já baleada. Procede essa informação? Procede. Na sexta-feira, a vítima foi vítima anteriormente de uma tentativa de homicídio. Não conseguiram matar a vítima naquela oportunidade e retornaram na data de ontem com o propósito de cumprir o intento, e assim foi feito pelos autores. Bom, quais os procedimentos a partir de agora com a prisão dessas três pessoas? Pois bem, a Nicássia vai ser direcionada ao presídio de Colatina, o adolescente infrator será apresentado ao Ministério Público, que vai definir sobre a internação dele ou não, e nós estamos em busca da captura do terceiro. Agora, o senhor acha que pode ser uma quadrilha maior atuando nessa questão do tráfico ali na região, que é uma região bastante delicada nesse aspecto? É uma região delicada, é uma região que está desenvolvendo práticas delitivas voltadas ao tráfico de drogas. No entanto, estão todos identificados e nós vamos, em conjunto com a Polícia Militar, semanalmente, diariamente, promover saturações naquele bairro com o propósito de capturar todos os envolvidos. Tá aí o delegado, então, falando a respeito. Volto a repetir, foram 7 horas de investigação. Suficiente para conseguir chegar a eles aí. A mala em que eles estavam, é bom lembrar que quando cometem o homicídio, tinham a história de uma mala, aliás, 2 malas. Segundo a polícia, essas malas foram encontradas, mas foram encontradas vazias. Agora, a polícia diz que dentro delas, a possibilidade é que essas malas estivessem abrigando droga e arma. E aí eles saem correndo com elas, saem do local do crime. Isso aí é o que disse a polícia.
Agora tudo isso vai ser encaminhado ao Ministério Público. A mulher que apareceu na nossa imagem, ela já foi levada para o presídio feminino de Colatina. O menor já foi levado para o IASES e a polícia procura agora Baianinho, que já apareceu nessa foto aí e que a polícia está espalhando fotos dele para quem tiver informações ligar para ela e dar informações. Agora, produção, me diga aí, o menor falou alguma coisa? O menor falou alguma coisa nessa história toda? Eu quero ouvir o que o menor disse. Ele tem 17 anos. Tem 17 anos. Coloca aí, põe no ar. Me responde uma coisa, o que te levou a cometer isso? Por quê? Não cometi nenhum homicídio não, mano. Cometi não. Mas por que você tá aqui então? Porque eu fui suspeito. Mas não foi você que puxou o gatilho, não? Não. Tinha alguma desavença com esse rapaz lá? Não sei. Você conhecia ele? Não. Mas, então você tá aqui injustamente? Justamente. Então tá dito, é suspeito, não sabe de nada, mas a investigação da polícia, ela ficou muito robusta. Então por isso que vai ser citado, por isso que está no IASES também. Gente, ó, daqui a pouco de volta, produção? Daqui a pouco eu volto? Então tá, daqui a pouco a gente volta com outras informações. E aí nós vamos seguir com o programa Ronda da Cidade, também dando giro pelo estado do Espírito Santo. Eu volto já já. Segundo bloco do nosso programa, fiquem conosco, muitas informações vão passar por aqui. Eu recebi fotos de pessoas que dizem o seguinte: Osés, a gasolina começou a baixar. Eu descobri, atenção donos de postos, eu descobri nas minhas andanças jornalísticas que a refinaria baixou mais de R$1 nesse preço da gasolina. Baixou, né, quando ela vende ali para as distribuidoras. Também descobri que a distribuidora baixou o preço quando ela vende para o posto. Aí eu fico me perguntando, a nossa média de preço aqui continua sendo R$ 4,57. É isso, produção? R$ 4,57. Qual é a explicação para isso? Qual é a explicação para isso? Recebo informações de um posto em Rio Bananal que está vendendo gasolina a R$ 3,79. Vou lá em Rio Bananal abastecer, não tem jeito. Também recebo informação de baixa de preços em Soretama. Tem R$ 4,09, fiquei sabendo hoje de R$ 4,05 em Soretama. E os preços seguem baixando. Mas tem ainda aquela coisa de, vamos equalizar, vamos esperar fulano, vamos esperar cicrano, porque cicrano ainda não baixou. De repente ele vai ganhar mais que nós. Gente, pelo amor de Deus, o povo já não aguenta mais pagar um preço desse na gasolina. Tomara que baixem, mas o assunto aqui não é esse não. Eu quero falar de gasolina adulterada. Tem uma investigação acontecendo aqui no estado e também no estado de São Paulo. E o assunto é esse, nota fiscal adulterada e a tal da gasolina batizada, adulterada. Segundo informações, eu apurei, produção, colocaram muito mais álcool e água nessa gasolina e aí começaram a vender. Tem muita gente comprando. Foram divulgadas fotos de pessoas que são consideradas hoje foragidas. E eu quero mostrar, coloca aí, põe no ar. É isso aí, ó. Duas pessoas que hoje são consideradas foragidas. Carlos Alberto Barbosa de Souza, de 51 anos, e o Wellington Jorge Balde Moreira, de 40 anos. Carlos Alberto tem mandado de prisão em aberto. A acusação que pesa contra ele: ser um dos gerentes que comandava o esquema de adulteração de combustível aqui no estado do Espírito Santo. O Wellington é proprietário, aliás, de uma empresa do tipo transportador, revendedor, retalhista. Tudo envolvido no esquema. Trata-se da Operação Lidma, já são 14 pessoas presas e tem muita gente ainda que pode cair nessa história. Tem muita gente que pode cair. Sabe quem está sendo penalizado aí? É o motorista que colocou essa gasolina batizada e o motor já não funciona mais. Danificou tanto que já não funciona. Sabe quem está pagando o pato? São as pessoas que hoje não têm talvez o atendimento X ou Y porque houve um dano na hora de pagar o imposto. Então você viu que é só o povão que paga o preço. Nós estamos pagando o preço total nessa história toda. É absurdo
mas infelizmente é verdade. Gente, eu quero continuar o programa agora trazendo a seguinte informação. A greve dos rodoviários que eu trouxe aqui, o povo da Grande Vitória pagou um pato, hein? Eu vou te contar. Quase 700 mil pessoas ficaram numa situação terrível, sem o atendimento de ônibus. Você ficar sem ônibus numa cidade como Vitória, eu vou te contar. A informação que chega agora é o seguinte, teve até uma coletiva explicando mais a respeito disso. Os rodoviários querem X, as empresas querem dar Y, mas a greve acabou. O fato é que hoje os moradores da Grande Vitória já têm à sua disposição os ônibus. Vamos mostrar a coletiva? O que é que foi dito nesta coletiva? Põe no ar. A coletiva aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública, contando com a presença do secretário e também do Procurador-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado informou algumas medidas que serão adotadas por conta do não cumprimento da decisão judicial pelos rodoviários. Entre essas medidas está o pedido de aumento de multa de 200 mil para 500 mil reais por dia, por conta da frota que não está circulando em 70% como deveria. E também o pedido imediato de irregularidade da greve. A Procuradoria-Geral do Estado agirá em defesa dos interesses da população capixaba, dos interesses dos estudantes que precisam estudar, dos comerciantes que precisam abrir suas portas, dos trabalhadores que precisam ir ao seu local de trabalho. Imediatamente, nós vamos peticionar agora pela manhã, solicitando ao Tribunal do Trabalho que declare a ilegalidade da greve. Consequentemente, nós também pleitearemos que seja antecipado a data da audiência de conciliação, que foi designada para amanhã. Vamos pedir antecipação para hoje. E também vamos solicitar ao Tribunal do Trabalho que designe um dia para que seja julgado esse dissídio com a maior brevidade possível. O secretário de Segurança Pública, Nilton Rodrigues, classificou como desprezível a atitude dos rodoviários em não manter a frota determinada em decisão judicial. Eu vejo como um desprezo às necessidades do povo capixaba. A palavra não pode ser outra. O que está vendo é um desprezo e uma desconsideração com o povo do Espírito Santo. O sindicato dos rodoviários, ao desobedecer uma determinação judicial do Tribunal Regional do Trabalho, ele afeta aí por dia no transporte público 700 mil pessoas. Pessoas que têm que ir para a escola, estudar, são os nossos estudantes. Pessoas que têm que trabalhar, têm horário para entrar no seu emprego. Nós temos o comércio, que enfrentou uma crise econômica muito grande nesses últimos 3 anos. E é justamente neste momento que ele tem a possibilidade de recuperar as suas vendas. Nós temos os nossos hospitais. Os profissionais da área de saúde precisam chegar aos hospitais para cuidar dos pacientes que lá estão. E o Sindicato dos Rodoviários despreza isso tudo e, numa ação irresponsável, não permite que os ônibus saiam para as ruas. Desde as 4 horas da manhã, toda a estrutura de segurança pública, a polícia militar, presente em todos os terminais, em todas as garagens, nas principais vias, o policiamento ostensivo totalmente focado para dar proteção ao transporte público e, infelizmente, a ordem judicial, a decisão da justiça foi desrespeitada pelo Sindicato dos Rodoviários. Então é isso aí. Tomara que agora as conversas aconteçam antes dos movimentos. Porque a gente vive uma cultura aqui do seguinte, eu vou deflagrar a greve, depois eu negocio. Aí a empresa aposta que não vai ter a greve. E aí a gente acaba pagando pato 1 ou 2 dias sem trabalho, sem ir na faculdade. Você tem que pegar carona, tem que chamar o Uber, tem que chamar o táxi. Então a gente só paga pato, rapaz, é um negócio impressionante. O povão está cansado disso. O que eu vejo é que o povo brasileiro está cansado dessa situação. Tudo isso acaba na conta do povão. Daqui a pouco de volta tem outras informações do nosso programa. Eu volto já já.
De volta, terceiro bloco do nosso programa. Gente, você já foi lá na nossa rede social? Já foi no nosso YouTube? Canal do YouTube, esse aqui é o nosso WhatsApp, né? O número de WhatsApp. Mas olha o canal do nosso YouTube aqui, ó. Tem muita gente que gosta de ir lá no YouTube para ver depois o programa Ronda ou aquela matéria que é só aquela matéria que você quer ver. Aquela abordagem, especialmente aquela abordagem. Então tá tudo lá. Vai lá e se inscreve no nosso canal, querido. Se inscreve lá. Tem um monte de gente. Tem milhares de pessoas que já se inscreveram no canal do programa Ronda da Cidade. Só está faltando você, tá bom? Faça isso. E nos acompanhe no Facebook. Aliás, tem muita gente me acompanhando no Face. Maravilha, espetáculo, fantástico. Ainda vou falar sobre a greve dos rodoviários lá na Grande Vitória. Não é só o povão pagando o pato, não. Sabe que o comércio também paga? Deixaram de arrecadar. O cara não pode se deslocar, então ele não compra. É fato isso. Já tem até uma conta sendo feita aí desse prejuízo. E aí a pergunta é o seguinte: quem é que vai pagar essa conta? Põe no ar. A estimativa que temos no dia de ontem é em torno de 10 milhões de reais. Até porque o faturamento diário da Grande Vitória gira na ordem de 25 milhões. E a nossa previsão é que ontem deixou de ser vendido 40% do dia normal. Subentende-se que em torno de 8 a 10 milhões. Ontem foi o que aconteceu de prejuízo, né, no comércio da Grande Vitória. Hoje que a paralisação foi maior, né? Quase nenhum ônibus saiu das garagens, aí quase 100% dos ônibus parados. Vocês estimam que esse prejuízo tenha sido ainda maior no segundo dia da greve? Infelizmente, sim. Hoje praticamente não houve movimento do transporte coletivo. Então, além dos funcionários que tiveram problema de deslocamento para vir trabalhar, tivemos também a população, de um modo geral. E o grande problema não é somente o comércio, todos perdem. Todo o setor produtivo da Grande Vitória, com certeza, está tendo graves prejuízos com essa greve que, infelizmente, nos decepciona. Como que esse custo, né, esses dias parados, esses dias que ou não abre ou que o consumidor não vai, de que forma que isso impacta no final do mês, neste mês que é tão importante aí para o comércio, que estava tentando se recuperar, né, agora chegando nesse início aí no final do ano e no proximidade do Natal? O impacto é enorme. Lembrando que tivemos um ano péssimo para o comércio e a nossa expectativa de recuperação era justamente nesse último mês. Ou seja, novas contratações de oportunidade de emprego, uma expectativa de melhoria para o próximo ano do governo que se promete e agora deparamos com essa greve. Quem vai pagar essa conta? É a pergunta que precisa ser respondida. Vamos até São Mateus. Tem novo presidente lá na Câmara Municipal de São Mateus, produção? Se tiver, eu já quero chamar os nossos repórteres. Vamos saber quem é, hein? Põe no ar. A sessão aconteceu por volta das 6 horas da noite. A disputa aconteceu entre duas chapas. A chapa vencedora foi a Transparente, composta pelos vereadores Jorge Recla, presidente, Carlos Alberto, vice-presidente e Josail Fugulin, primeiro secretário. A chapa concorrente foi formada por Francisco Amaro, Jaciara Teixeira e Aquiles Moreira. Sabendo que é uma chapa vencida, uma chapa da minoria, e pela consideração de ter permitido e escolhido o nome do vereador Amaro para fazer a composição de cabeça de chapa. Em uma votação passiva, o vereador Jorge Recla, atual vice-presidente da Câmara de São Mateus, foi eleito presidente do Legislativo Municipal. Jorginho Cabeção, como popularmente é conhecido, venceu por 6 votos a 5. Além do próprio voto, ele também teve os votos de Ajalílio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Gerry Pereira, Josail Fugulin e do atual presidente da Câmara, o vereador Carlos Alberto. Depois de 2 anos presidindo a Câmara, elegemos o nosso sucessor. Então isso é uma vitória fantástica diante de tantas pressões que nós recebemos em cima para tentar tirar um voto nosso e não conseguiram. Os meus meninos foram dignos, foram super-homens, porque nós governamos esses 2 anos, entendeu? Olhando sempre o interesse do povo de São Mateus. O que nós temos que demonstrar a partir do próximo biênio é união, uma fiscalização rigorosa, manter a fiscalização em cima do Executivo, respeito ao erário público, manter
a política que o presidente atual vem fazendo nessa Casa de Leis. Questionado sobre os projetos futuros, o presidente eleito defende a construção da sede própria da Câmara Municipal e da barragem do Bamburral para dar suporte à população no período de estiagem no município. O principal projeto que a Câmara tem para o ano que vem seria acabar com o problema da água. Chega a época de estiagem, a nossa população sofre. Então nós vamos estar marcando uma reunião com o governador eleito, Renato Casagrande, para ver a possibilidade dele fazer aqui uma grande barragem no Bamburral. Tentar construir a sede da Câmara, isso vai depender do que vai acontecer com o julgamento do prefeito, que ele está cassado sob uma liminar. Após essa solução de caça ou não o prefeito, o TSE botar uma pedra em cima disso, resolver, aí nós vamos tomar uma posição junto ao Executivo, até porque a Câmara ela não pode construir. Nós temos uma parte do recurso, mas precisamos do apoio do Executivo. São Mateus, gente, que é o seguinte, São Mateus é uma cidade que também vive do turismo, gosto muito de Guriri. Essa cidade não pode ficar vivendo esse disse-me-disse, essa política que às vezes tem esse revés. A troca é sempre muito ruim, ela é danosa, corta na carne do povo. Então, é necessário criar políticas agora sólidas e continuadas para que o povo de São Mateus não pague um preço tão alto com essas rupturas. A ruptura política é sempre muito ruim. E isso, infelizmente, aconteceu lá em São Mateus. Boa sorte ao novo presidente da Câmara Municipal mateense. O programa Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.